Agora você já consegue me ouvir? Show. Então, não sei. Ramires, você que vai rolar a bola aí? Quer mais um tempo? Como é que você tá aí? Bom, já estou liberado aqui. Para a gente começar. Caramba, tem bastante gente. Boas-vindas, pessoal. Todo mundo consegue me escutar? Por favor, me responda com boa noite no chat. Quem consegue me ouvir? Show. Valeu, Pamela. Valeu, Leão. Lorena, beleza? Lívia, Hanna. Hanna. Beleza. Pessoal, hoje a sessão é mais voltada para tirar dúvida, para esclarecer algumas coisas, para explicar o que ficou vazio, o que ficou solto, e também para escutar vocês. Eu vou botar aqui um slide agora para ficar mais visualmente próximo para vocês também conseguirem entender o que eu estou falando. Espera aí, só um minutinho. E o Zoom me dá uma surra às vezes. Calma aí. Ah, tá. Show de bola. Conseguem ver minha tela, pessoal? Conseguem ver o slide? É o slide que está aparecendo? Beleza, maravilha. Então, o Lawrence mandou e-mail para vocês hoje mais cedo, com esse título para o nosso encontro de hoje. E é basicamente isso. Hoje a gente vai ter um ponto, meio que um ponto final para o sentir, e a gente vai falar um pouquinho também sobre a próxima etapa, que é o visionar. E a gente vai ressaltar a importância do sentir também hoje, relembrar o porquê que ele existe, porquê que a gente passou por esse processo junto, essas 4 semanas. E também por isso a gente quer escutar vocês para entender se vocês conseguiram se sentir confortáveis com as coisas, se conseguiram aprender com as experiências, e também trazer os relatos de vocês para a gente. Então, peraí. Ai, caramba. Os assuntos de hoje vão ser esses. A gente vai passar meio com uma pincelada sobre as tarefas que foram passadas e as ferramentas que a gente também trouxe para vocês. Então, aí tem o Ikigai, tem o propósito, que já foi passado. O retorno aqui, para quem talvez não conseguiu, não identificou, é o feedback. Eu só trouxe a palavra em português. O contrato social também foi uma tarefa que a gente passou nas primeiras semanas. A parte da empatia também fez parte das entrevistas, né? E a transparência ali é sobre as bolsas e os recursos, né, que a gente vai estar compartilhando com vocês. Agora, a gente vai relembrar e falar mais um pouquinho sobre o porquê das tarefas que a gente propôs durante esse processo. E a Joana vai falar um pouquinho para vocês melhor sobre isso. Joana, pode ficar à vontade. Então, boa noite. Obrigada, Ramires. Então, é relembrar um pouquinho o que é o sentir, não é? Começamos esta jornada do Ubuntu Lab com o sentir que já por si é um ato revolucionário neste mundo. Estamos habituados a um problema, encontrar logo uma solução, somos muitas vezes pressionados a isso pelo nosso contexto ao redor, por uma necessidade urgente de alguma coisa e muitas vezes quando a gente encontra logo uma solução para um problema, esquece que há um sistema, não é? Estamos dentro de vários ecossistemas e muitas vezes essa solução que parece que é ideal para um problema direto vai ter consequências para outros ecossistemas. Então aqui a proposta de começar pelo sentir é ir um pouquinho mais devagar no encontrar aquilo que pode ser uma solução para um problema real e para um projeto que vocês queiram mesmo trabalhar. Então, o sentir
foi uma fase em que nós trouxemos algumas ferramentas, como o Ikigai, que é encontrar o nosso propósito pessoal, também que é um ato revolucionário, encontrar aquilo que me move, aquilo que eu sinto que faz sentido. Com esse propósito individual dentro do meu Akonji, entender o que é que eu posso colocar no mundo e o que é que com outras pessoas eu posso fazer junto, colaborando. Também trouxemos algumas ferramentas de como entrevistar outras pessoas, no sentido não de já direcionar as respostas àquilo que nós queremos encontrar, mas sim de uma forma de criar empatia com outras pessoas e escutar e poder criar realmente alguma forma de recolher informação de pessoas que a gente sente que precisam de alguma coisa. E trouxemos também aqui, durante esta fase do sentir, algumas pessoas de fora. Tivemos aqui 3 convidados maravilhosos, tivemos uma sessão que foi um pouco mais à forma de sentir através do corpo, tivemos a prefeitura que trouxe alguns dados e também falou um pouco sobre o Plano de Desenvolvimento Sustentável do Rio. Então foi uma fase em que vocês já começam a ver o que é o vosso projeto ou aquilo que vos move, mas ainda não há respostas a nada. Então é muito normal vocês se sentirem perdidos. Quer dizer que está legal, porque essa é a ideia, ainda não se sabe nada, ainda estamos só no sentir. E essa foi uma fase que pediu às vezes também um pouquinho desafiante para nós enquanto equipa e para vocês também, como é que vamos sentir tudo isto online e como é que vamos interagir juntos online e como é que podemos chegar a vocês e ouvir-vos nestas pequenas sessões que nós fazemos online. Então, daí que é super importante também esta ferramenta que a gente falou, não é? Do retorno, dar o feedback ou o retorno, que é para nós super importante também que vocês possam fazê-lo, porque se houver alguma coisa que nós possamos melhorar daqui para a frente, nós também estamos abertos a ouvir-vos e a criar esse contacto mais direto. Inclusive, a semana passada e ainda esta semana, estamos mais em contato com os Akonjis diretamente para ouvir como é que vocês estão no vosso processo, se há alguma coisa que vocês precisem da nossa parte, algum esclarecimento, e sintam-se à vontade para nos procurar fora destes momentos, não é? Estamos lá disponíveis no Discord, marcamos uma conversa e foi assim, pelo menos foi assim que nós sentimos de começar o Ubuntu Lab, sentindo. Aí eu passo ao Ramírez de novo. Muito obrigado, Joana. Só um complemento, o Ubuntu Lab se propõe a ser um laboratório, então a gente decidiu experimentar essas inovações de tecnologias humanas para poder fazer as inovações tecnológicas com uma perspectiva diferente do que do que se espera, né, de um trabalho relacionado à tecnologia. Então a gente já apostou muito nisso e, inclusive, como a Joana falou, né, esse momento para o retorno que a gente vai ter hoje é justamente para a gente saber o que a gente conseguiu acertar com vocês, o que a gente está errando, o que a gente pode aprender com vocês, o que vocês aprenderam com a gente também. Como é um laboratório, como eu falei, a gente está aqui para pesquisar e para testar tudo que a gente conseguir. Então, para trazer só esse complemento ao que a Joana falou, que é realmente importante a gente pensar um pouco fora da caixa, por mais que às vezes isso deixe tudo um pouco desconfortável e que a gente fique muito perdido às vezes. E bom, é isso. Vou passar agora para o próximo slide. Como eu falei, a gente vai pincelar um pouquinho sobre o que foi passado até agora, as atividades que foram passadas até agora, e cada um vai falar um pouquinho sobre algumas delas. Então, como eu falei lá nos assuntos de hoje. O Ikigai é um processo que foi individual, então a gente mandou um formulário para vocês para facilitar um pouco na hora de preencher, né, e fazer a escrita dele, mas é um exercício totalmente de vocês, é uma ferramenta que a gente trouxe para vocês usarem para o Ubuntu Lab, mas também para a vida de vocês se sentirem que cabe. E só lembrando mesmo, o Ikigai servia para isso. A gente se propôs a abrir um momento para
vocês falarem se tem dúvidas sobre essas atividades que a gente estava trazendo. Então, alguém tem alguma dúvida sobre o Ikigai que até agora não conseguiu entender ou não conseguiu resolver? É só mandar no chat que a gente vai conversar sobre isso agora. Raise your hand, né? Como é que fala? Tem que levantar a mão para poder falar. E a gente vai resolvendo atividade por atividade. Então, vai começar agora o Ikigai. Quem quiser tirar uma dúvida agora, manda mensagem no chat. Ou levanta a mão, eu não sei, realmente não sei como é que faz isso. Mas se vocês souberem, pode levantar a mão aí, o Matheus vai ajudar a gente a fazer essa parada. Alguém tem dúvida em relação ao Ikigai, pessoal? Eu escutei uma voz. Não, só um microfone ligado sem querer. Beleza, então eu vou... Pode falar. Eu só queria falar assim, o processo de levantar a voz é na aba de participantes e aí tem lá a opção levantar a mão, raise hand. E aí aparece Beleza. uma marquinha azul para a gente, fica fácil. Quem tiver dúvida também pode mandar no chat que também funciona. A gente está aqui atento. Beleza, beleza. Então, pessoal, ótimo. O Ikigai é bem tranquilo. Então, assim, que bom que ninguém teve dúvida. Porque funcionou. Vamos identificar dessa forma. Mas se tiverem dúvidas e querem perguntar depois, pelo Discord, podem mandar mensagem também, fiquem à vontade. Por e-mail também do Ubuntu Lab. Agora, a próxima atividade que a gente passou também no começo da semana foi o contrato social, que era para auxiliar a construção do grupo, dos Akunjis, né? E para falar um pouco sobre isso, a Joana vai tomar o microfone agora. Fica à vontade, Joana. Então, quando trouxemos o contrato social, também ele é uma ferramenta para vocês, é como se fosse uma forma de trazer um acordo entre vocês que estão dentro do Akunji. Porquê? Porque nós sentimos e nós, a equipa, né? Eu, o Ramírez, o Cris, o Láncio e o Mateus, muitas vezes também, ao trabalhar juntos, às vezes vêm formas de ver diferente alguma coisa, vêm os nossos mecanismos de sabotar alguma coisa, enfim, vêm também os nossos dons. Então, e também uma forma de entendermos o que é que juntos um grupo de pessoas quer criar e como. Então, o contrato social, a gente chamou assim, é um acordo para falar de como é que querem, qual é a cultura dentro do grupo que queremos criar, quais são os meus dons, aquilo que eu realmente faço muito bem e aquilo que eu tenho dificuldade, mas que eu gostaria de aprender ou gostaria de pedir ajuda para poder ser um pouquinho melhor. Como é que vamos fazer? Hoje em dia estamos a fazer isto tudo online, mas como é que vamos recolher informação? Quem é que vai ser responsável? Então, o contrato social pode parecer uma coisa meio sem valor às vezes, mas quando no decorrer do tempo vai ajudar a ter mais, como é que eu ia dizer, mais compromisso assim, com aquele grupo, mesmo atravessando conflitos, mesmo atravessando alguns momentos mais tensos. Então, se houver necessidade, e nós sentimos que vai haver necessidade de reorganizar os Akunjis, sugerimos que vocês possam revisitar este contrato social com as pessoas novas, não é? Trazer esses dons e esses desafios de uma pessoa nova, duas pessoas novas para um novo contrato social. Também, se tiverem alguma dúvida em relação ao contrato social, se quiserem perguntar agora, podem ou no chat ou podem mesmo ligar o microfone. Senão avançamos. Como é que eu vejo se a pessoa levantou a mão mesmo? Aparece sozinho lá. Ela fica no chat. Beleza. Gente, se vocês quiserem falar, só para confirmar mesmo, pode mandar no chat. Porque eu realmente, se brotar a mãozinha aqui, não vou saber. Enfim. Pode ficar tranquilo que depois também
vai poder falar no final, a gente não vai deixar ninguém para trás. Vamos avançar então? Todo mundo entendeu o contrato social? Festa. Ih, peraí. Agora o propósito. Quem vai falar sobre mais um pouquinho é o Cris. Cris, pode tomar o microfone. Beleza, pode passar o slide já. Então, gente, a nossa proposta foi dividida em grupos, né? E que a gente chama de Akungi. E toda a proposta que vocês viram, né? De encontrar a conexão pessoal com o tópico, né? E seja forte para você e para o grupo, né? Encontrar semelhanças de interesses. Aí a questão de formular questões, né? Frustração sobre esse tópico, por exemplo, eu falando seria alguma coisa relacionada a saneamento, provavelmente, ou a saúde. Então, tentar ver como é que a gente vai elaborar essas questões com o grupo, né? E saber o desejo, né? Irresistível de mudar alguma coisa e reforçando essa parte, né? De uma maneira nova, uma maneira emocionante e nova de ver, né? As coisas, assim. Tipo, então, vocês, o propósito mesmo do grupo era realmente vocês encontrarem um interesse em comum, né? Que vocês se conhecessem também e que vocês elaborassem a metodologia de como vocês vão aplicar tecnologias que vocês querem fazer, né? E a gente viu também que teve alguns grupos que não deram certo, teve pessoas que estão mudando, então isso é uma questão também que a gente tem que lidar, que a gente está vendo agora, com o feedback que a gente tem recebido de vocês. E é mais ou menos isso. Você pode dar continuidade aí. Perfeito, Christian. Pessoal, alguma dúvida? Vou marcar uns 5 aí, o Osvaldo acabou de chegar. Boas-vindas, Osvaldo. Beleza, pessoal. Acho que a Tamires levantou a mão. Aí, beleza. Tamires, pode abrir seu microfone ou escrever no chat, onde for melhor para você. Sua pergunta. Só me avisa se ficar muito baixo, porque microfone de uso. Mas a gente teve uma questão assim, de entender como fazer um propósito para o grupo, porque a gente conseguiu achar qual eram os nossos termos em comum e tudo mais, qual era uma frustração em comum, a gente conseguiu vendo isso, mas a gente teve muita dificuldade de entender quais seriam os nossos propósitos ali, até pela facilidade que a gente teria se fosse assim, por exemplo, a gente já tinha um projeto e tudo mais, já teria pensado uma coisa para trabalhar e formar propósitos em cima disso seria um caminho mais fácil, a gente está indo no sentido contrário até. Então, foi uma bateção de cabeça, mas ok. E o segundo problema que a gente teve em relação a isso é tentar montar o muralzinho lá dos propósitos e tudo mais, não só dos propósitos, até de outros, mas através do Miro, porque deu alguma questão de superlotação, entre aspas, já tinham quadros demais e quando a gente tentava fazer ele dava que ia atrapalhar. Eu esqueci a palavra que dava ali, mas ia afetar um outro quadro de uma outra pessoa que já tinha feito. Aí tentava sair do link que estava todo mundo e o Miro simplesmente não abria mais, que eu estava testando isso até hoje. Então, teve um problema técnico em algum momento, mas teve esse problema também da gente se confundir um pouco, de ficar realmente nessa de ficar perdido. Isso do Miro foi uma questão do link que a gente mandou por e-mail. Que o link que a gente mandou por e-mail era o link para o time do Ubuntu Lab. E passou o limite das pessoas no time. Então, assim, se fosse possível, o ideal seria recadastrar a sua conta no Miro, no caso, fazer um outro cadastro, e sem time, que aí, para você criar o quadro, ficaria tranquilo. Você teria a nova limitação gratuita com essa nova conta. Eu até estava falando com você sobre isso, né, Tamires? Matheus, você queria falar alguma coisa, Matheus? Levantou a mão. Eu vou colocar no chat, porque assim, a gente sugeriu o Miro
como uma opção que a gente usou. Eu vou colocar no chat mais duas opções. Uma é o Jamboard, que é uma opção do Google, e tem uma opção do Padlet, que é uma opção... As duas também, elas têm um formato gratuito inicial, ou seja, você pode criar até 3 quadros, e depois ela paga. Mas, assim, acho que, como se não está todo mundo trabalhando na mesma coisa, as duas poderiam ser utilizadas como opções. Funcionam relativamente iguais ao Miro, e eu vou colocar o link no chat. Não, beleza. Eu agora estou tendo dificuldade. Eu mostrei até pro Ramires como é que a gente conseguiu se organizar pelo Trello, que estava funcionando. Mas agora o Miro simplesmente não quer abrir para eu poder tentar me recadastrar. Então aí eu não sei por onde. Vou tentar de alguma forma fazer isso. Mas eu não estou conseguindo mais nem acessar o site. Aí tá meio difícil. Aí, o Trello também é uma boa opção. Aí. Essa foi uma boa alternativa que vocês encontraram. E sobre isso, assim, o Miro tem algumas falhas de vez em quando, assim, ele é meio... tem alguns bugs de vez em quando. Não, ficou muito bom. Ela me mostrou como é que tá e tá muito bonito. Quem tiver dúvida no Trello também, quiser perguntar, o pessoal pode mandar mensagem no Discord, porque lá dá para responder mais rápido. E mais alguma dúvida em relação a essa questão do propósito? Show, beleza. Então vamos prosseguir. A próxima ferramenta que a gente selecionou para falar hoje foi o Mapa da Empatia, que foi proposto pelo Lawrence, e ele vai comentar com vocês sobre como ela se desenvolve. Lawrence, pode ficar à vontade. Obrigado pela fala, Ramires. Então, galerinha, boa noite. Espero que vocês estejam bem. Quando nós do Mutulab propomos o mapa de empatia, a gente quis trazer uma ferramenta. O mapa de empatia é uma ferramenta, né? E é uma ferramenta colaborativa que permite conhecer ao fundo o seu público-alvo e também se colocar no lugar de cada persona. Então, cada persona vai identificar suas dores e suas necessidades, seus desejos, suas ambições, seus comportamentos, seus medos, e cada uma pessoa pode conhecer a persona da outra pessoa. Foi basicamente assim que nós pensamos com essa ferramenta, né? Uma ferramenta para permitir que vocês conseguissem se conhecer e também se colocar no lugar do outro. Basicamente isso. Muito obrigado pela fala, Ramires. Leão Leão levantou a mão. Leão, pode abrir o microfone aí e tirar sua dúvida. Oi, Lawrence. Eu estava com uma dúvida aí sobre o mapa da empatia. Então, a ideia é que cada grupo produza um mapa, não é isso? Sobre que seja alimentado com as respostas das próprias entrevistas. Mas um mapa, uma persona por grupo, não é isso? Posso responder aqui ao Leon? Claro, Joana, sinta-se à vontade. Então, isto é importante um pouco também para a próxima fase. Cada projeto vai ter a gente chama beneficiário, mas pode ter outro nome, não é? Quem nós queremos beneficiar com o nosso projeto? A pessoa ou o usuário, a pessoa que vai ser quem nós queremos servir com a nossa proposta. Pode haver mais do que um beneficiário no nosso projeto. Houve uma das sessões que eu cheguei a falar, um exemplo, por exemplo, quando nós temos um projeto para crianças, por exemplo, a criança é a nossa persona, é direta, vai ser o nosso usuário direto do projeto. Mas os pais ou as figuras, não é, que tomam conta daquela criança,
elas também são beneficiárias do projeto. Então, vocês podem ter mais do que um mapa de empatia. A ideia é que vocês possam usar o mapa de empatia como uma forma de recolher informação sobre diferentes personas. Que sejam personas que vocês vão precisar de saber para o vosso projeto. Ou seja, pessoas que vocês queiram saber quais são as necessidades delas, o que é que elas precisam, quais são as suas dores, porque com essa informação vocês vão poder servir melhor o vosso projeto. Não sei se esclareci, Leon, se foi claro o suficiente. Sim, obrigado. Mas então é melhor separar, por exemplo, cada entrevista em um mapa diferente para não misturar as personas, se forem perfis diferentes de pessoas? Sim, eu faria assim, sim. Acho que Entendi. pode ficar mais fácil para depois organizar, não é, a informação. Obrigado. Posso dar um palpite também, que talvez ajude na construção desse mapa de empatia? Pode. Colocar, talvez você vai colocando os insights de diferentes entrevistas com cores diferentes. Então a gente consegue saber, assim, num mapa grande, tá lá, o que teve gente que entrevistou a avó, eu acho, eu vi alguns, recebi alguns, assim, dei uma olhada, e você pode colocar as mesmas entrevistas da mesma cor e de forma, mas também juntar os insights. Então, eu estou vendo aqui o que o grupo relacionado ao projeto sente, ou vê, ou fala, mas eu consigo identificar cada um deles de uma forma independente, igual a Joana falou. Tranquilo, Samir. Boas-vindas, cara. Alguma dúvida sobre mais alguma dúvida sobre o mapa da empatia? Samir, hoje a gente vai tirar dúvida e abrir o microfone no final para escutar vocês sobre como é que está o projeto. Espera aí que tem mais gente entrando, só para a gente não perder ninguém. Oi, sim, Renata? Oi, boa noite, Renata gente. Boa, vai lá, fica à vontade. Eu estava aqui tentando me entender com a mãozinha, mas que bom que deu para aparecer. Eu tive bastante dificuldade, nosso grupo teve bastante dificuldade nessa ferramenta do mapa da empatia. Eu já tinha feito algumas vezes anteriores, em outras oportunidades, mas eu senti que na trajetória do percurso que a gente estava caminhando, a gente não tinha ainda sido provocado no que é o projeto em si. Primeiro é sobre nossa trajetória pessoal, nosso propósito enquanto grupo, mas não tinha uma ideia, ninguém perguntou até o mapa da empatia, não tinha uma ideia do que a gente vai fazer. Então veio o mapa da empatia sem essa ideia anterior. E aí a gente ficou quebrando a cabeça para quem é a persona sobre o quê, qual a ideia. Mas assim, Natasha e eu conseguimos avançar, acho que a gente entendeu agora que nós ouvimos os colegas, acho que a gente fez da maneira certa mesmo, de pensar em qual projeto a gente gostaria de fazer, qual a ideia, e a partir daí, de qual a ideia, a gente consegue saber qual tipo de usuário a gente pode entrevistar e qual tipo de pergunta a gente pode fazer para ele, né? Porque depende do projeto que a gente vai fazer. Mas eu acho que a gente entendeu e fez esses insights. Nós entrevistamos professores e tiramos as ideias principais e colocamos em cores diferentes. Mas é só para ver se era isso mesmo, que o mapa minha pergunta, na verdade, o mapa da empatia é a ferramenta que vai dar a pergunta, o que é o projeto que a gente vai fazer. É isso? Posso responder, Renata? Então, a ideia de começar pelo mapa de empatia e de começar a olhar para quem pode ser o nosso beneficiário do projeto é uma forma, pode parecer meio estranha, mas também é uma forma de virar
o foco ao contrário, não é? Muitas vezes, às vezes, nós pensamos o que é que eu quero fazer, e por isso é que vamos ao propósito, mas não sabemos muito bem quais são as necessidades de quem nós estamos a servir, não é? Com o nosso projeto. Então, a ideia é que vocês pudessem se focar um pouquinho, primeiro, antes de tudo, o que é que as pessoas precisam? Aquelas pessoas que eu quero realmente entrar em contacto com uma ideia que ainda não está muito concreta mesmo. Ainda é só um propósito, ainda é uma coisa muito, muito pouco concreta. Então, a ideia é que vocês possam, talvez, olhar para essas possibilidades de entrevistar mais e mais pessoas. Como é óbvio, vocês não têm tempo infinito para entrevistar pessoas, mas a ideia era um pouco para mais tarde, se vocês precisarem de refinar ou dizer, olha, afinal não é este o meu beneficiário, vai ser outro, vocês já têm a ferramenta. Mas não se preocupem muito de achar que estão meio perdidos e que isto parece que não faz muito sentido, porque essa é a ideia do sentir, é de chegar a lugares novos, coisas que a gente ainda não viu, e se calhar chegar a pessoas que eu não estava a pensar em entrevistar ainda, não é? Enfim, como vocês estão a fazer, e não há assim respostas erradas aqui. Eu vi, só também para comentar, eu vi um dos mapas de empatia e eu achei muito legal, porque o que o grupo fez foi, eu não me lembro qual foi o nome do grupo, peço desculpa, mas as pessoas simplesmente usaram duas ferramentas no mesmo mapa. Eu achei lindo, assim. Pensaram em perguntas específicas para cada quadrante, não é? Para o que é que a pessoa pensa. Então foram, em vez de ter estas perguntas no mapa de empatia, elas tinham perguntas específicas para aquele tipo de pessoa. Então é isso, assim. Nós aos pouquinhos estamos a entrar num lugar de agora no visionar, eu ia falar um pouquinho mais à frente, mas se calhar faz sentido agora. No visionar, as primeiras ferramentas que vão ser dadas é o da pergunta criativa. E na pergunta criativa vai ser necessário que vocês saibam quem é que vocês estão, quem é o beneficiário que vocês querem servir com o vosso projeto e quais são as necessidades desse beneficiário. Por isso é que se vocês puderem fazer mais do que um mapa de empatia, ter essa disponibilidade de entrevistar mais pessoas, pode ser muito bom para vos ajudar depois a direcionar o vosso projeto e a vossa pergunta, que vai-vos levar a um pouquinho mais à frente do projeto. E se calhar divaguei muito, não sei. Não, deu para entender, Joana. Obrigada. Okay. Entendi. Obrigada. Ramires, a Natasha está na fila, mas eu posso só comentar uma coisa aqui rapidinho, que acho que conecta um pouco com o que a Joana e que a Renata estavam falando. Então, eu só queria comentar que a gente vai voltar nessa discussão mais profundamente sobre quem é o usuário central do meu projeto, o que ele faz, como é que meu projeto ajuda um problema dele na fase do prototipar. Quando a gente tiver, nesse momento do sentir, a nossa visão tende a ser muito poluída sobre o que é prototipar uma ideia. A gente já pensa numa solução, pensa no que o beneficiário precisa e empurra uma solução para ele. Só que isso causa um problemão. Assim, 99,99% das ideias morrem. Tipo assim, a principal causa de morte de ideias é não atender uma necessidade real de uma pessoa. Porque a gente acha assim, tive uma ideia e descobre uma pessoa que vai ser atendida por aquela ideia. Quando a gente começa pelo sentir, a gente começa a procurar sem uma intuição, sem uma intuição não, sem uma intenção. E aí navega a partir da intuição. E aí isso evita problemas lá na frente. Então, acho que o que conecta com a Joana é assim, naveguem, sintam, conversem, porque ao conversar sem uma intenção muito clara,
pode aparecer umas coisas que são mais verdadeiras do que uma pergunta muito clara, do que uma pergunta quando a gente empurra uma coisa. Então, a gente vai voltar, não se preocupem, no prototipar, que é a fase depois do visionar, a gente vai pensar assim, olha, quem tem uma clareza sobre essa persona, sobre quem que é esse usuário ideal, como é que ele faz, como é que ele anda, o que que ele... Tipo assim, todo momento, como é que ele interage com a proposta. E aí, esse que vai ser o momento. Devolvo. Valeu. A Natasha estava só empolgada, não queria falar, não. Vamos avançar então, pessoal. Alguém tem mais alguma dúvida? Eu acho que foi o Osvaldo que também pôs a mão para cima. Não sei se eu vi mal. Osvaldo? Osvaldo tá aí? Oi, tá me ouvindo? Sim, pode falar. Então, no meu caso, eu tô vendo e ouvindo que essas partes aí do mapa da empatia e dessa fase de basilar o projeto, eu já entendi porque, de certa forma, isso está sendo repetido desde o início. Uma coisa que eu estou tendo dúvida é o que nós teremos disponível para prototipar, dependendo da ideia, como prototipar essa ideia. Vou dar um exemplo, em questão de software e hardware. Como funcionaria, tipo, esse apoio do Ubuntu Lab para essa prototipação? Pergunta boa e é um gancho perfeito para o próximo slide. Muito obrigado, Osvaldo, por isso. Agora o Matheus vai descascar um pouquinho para vocês sobre isso. Vai lá. Então, pessoal, a gente hoje queria dar uma transparência em relação aos recursos e o que a gente... E essa pergunta, Osvaldo, show demais, você trouxe a pergunta no momento certo. Nem precisou da gente inventar um gancho entre um e outro. Então, todo mundo sabe, para ser transparente, assim, todo mundo sabe não, mas para ser transparente no projeto do Ubuntu Lab, o que o Ubuntu Lab tem? Ele é um projeto financiado pelas Nações Unidas, por intermédio da Secretaria Nacional de Promoção da Igualdade Racial. Esse projeto ele é financiado com recursos e a gente submeteu essa proposta há um tempo atrás e foi aprovada, e esses recursos estão um total de R$90 mil. Então, o projeto do Ubuntu Lab tem R$90 mil. Ao submeter o projeto, a gente tinha que definir as estruturas de custos, ou seja, a gente precisava identificar quais itens a gente queria em termos de, por exemplo, se a gente quiser comprar um computador, ou placas, ou algum sistema, algum software, e da mesma forma a gente precisava colocar a quantidade de bolsas que a gente entendia que era importante. No Ubuntu Lab, para facilitar isso, o que a gente fez foi, a gente definiu que a gente não iria comprar nada em termos de prototipagem, ou seja, o Ubuntu Lab, porque é muito complicado na hora que a gente estava submetendo o projeto, em novembro do ano passado, identificar que a gente precisaria de 10 placas de Arduino. Por exemplo, um projeto pode precisar de uma placa de Arduino para poder fazer uma prototipagem, mas um outro projeto que vai mexer com educação não precisa. Precisa aprender sobre programação em front-end. Eu posso estar parecendo estar falando grego, mas o que eu estou falando é assim, precisa de... vamos falar assim, um projeto precisa de uma caneta azul e um outro projeto precisa de uma caneta preta. E aí a gente não podia falar em novembro do ano passado que a gente ia precisar de 10 canetas azuis e uma caneta preta. Então, o que a gente fez? A gente definiu que a gente vai ter bolsas. E essa bolsa ela serve para remuneração, para financiamento do projeto. Ou seja, financiamento do projeto ela envolve a subsistência e a existência de vocês, mas também qualquer tipo de recurso que vocês precisam usar para prototipar. Ok, a bolsa ela tem valor de R$650, eu não sei se a gente falou isso no início do projeto, mas a gente está no site,
e a gente aqui fala. Então, cada pessoa que for bolsista vai receber durante 3 meses, vai receber em setembro, outubro e novembro, R$ 650 para poder investir da forma que quiser. E isso dá uma facilidade porque se a gente fosse comprar placas de Arduino, canetas pretas, a gente ia precisar fazer cotação, porque isso é um projeto financiado com dinheiro público, ia demorar muito mais tempo. Ao dar o dinheiro diretamente para vocês, vocês podem comprar, vocês podem gastar, seja em placas de Arduino, seja comprando um saco de feijão que eu preciso, sei lá, para fazer contas. Ou preciso para qualquer outra coisa, qualquer coisa que vocês queiram comprar. Então, a gente optou por esse formato de dar esse tipo de suporte. E entendeu que isso seria da melhor forma. Seria, infelizmente, não. Se vocês quiserem dar feedback, isso é importante. Pedia para vocês fazerem isso via Discord também, mas foi a fórmula que a gente encontrou para poder dar mais flexibilidade e não se comprometer recursos em alguma coisa que a gente poderia não estar percebendo quando a gente submeteu a proposta em setembro. Uma coisa é boa, assim, não sei se vocês repararam, mas a gente tem 20 pessoas mais ou menos nessa sala. Então, a princípio, a gente tem mais ou menos o número de quantidade de pessoas. Então, a princípio, o que no início da sessão, no início do Ubuntu Lab, em setembro do ano passado, em setembro não, na primeira sessão, quando a gente tinha 80 pessoas, parecia uma bolsa para cada 4 pessoas. Agora a gente tem uma bolsa quase para uma pessoa, talvez até um pouco só, talvez um pouco menos. Então, o que eu queria, em termos de transparência, deixar transparente para vocês é que a nossa proposta é, durante o mês de agosto, passar o formulário perguntando quem vai precisar de bolsa, perguntando sobre os critérios de decisão da bolsa. A gente também pode incluir uma pergunta sobre outros recursos que possam ser necessários, que porventura a gente pode não ter financiamento direto pelo Ubuntu Lab, mas a gente pode buscar outras formas disso acontecer. Então, por exemplo, posso tentar ver lá dentro da UFRJ se alguém precisar de algumas placas de prototipação, se alguém precisar de algum tipo de apoio técnico em termos, eu preciso aprender sobre programação front-end, ou, sei lá, preciso aprender sobre programação. Aí a gente pode conversar com alguém para vir aqui um dia e falar assim, você precisa mesmo? Precisa saber isso? Ou se existe alguma outra forma de fazer isso? Ou, você precisa aprender a linguagem A ou a linguagem B? Então, esse tipo de apoio, a gente pode tentar se organizar para conversar com a nossa rede, para a gente tentar encontrar pessoas que deem esse tipo de apoio para vocês. Em termos de recursos, o que foi que a gente pensou inicialmente e decidiu por fazer isso através das bolsas. Dúvidas? Questões, comentários? Só um complemento em relação a gente procurar parceiros, né? Por exemplo, se vocês precisarem de dados para fazer alguma coisa, para construir alguma ideia, também a gente pode conseguir entrar em contato com a Prefeitura do Rio, para poder ter acesso aos dados. Para quem está participando das sessões com a Prefeitura, já viu que o pessoal está bem disposto a ajudar, então também podem contar com isso. Tamiris levantou a mão, o Samir também levantou a mão. Rapidinho. Vai lá. Não, e tem outra coisa que nós também, à medida do projeto, vamos colocar vocês em contacto com algumas pessoas que podem ser vossos mentores. Enfim, alguma coisa que cada grupo possa precisar mais específico para o vosso projeto, nós também podemos ter essa facilidade de vos arranjar um mentor com quem vocês possam falar regularmente.
Eu tô um pouco aliviada agora que a Joana falou que a gente pode ver essa questão da mentoria, porque isso ajuda muito. Mas o que eu ia perguntar em relação à bolsa é que tem uma chatice por parte de CNPqs e tal da vida, em relação a quem for receber, porque para saber de onde vem essa bolsa, basicamente se dá algum problema para a pessoa ou não, porque, por exemplo, quem é bolsista de IC ou de PBT, enfim, os módulos que tem, por exemplo, o CNPq não deixa que você acumule bolsas, mesmo te pagando R$ 400, como se fosse um salário mínimo, mas tudo bem. Então, só para a gente poder também se organizar e assim, por exemplo, então quem recebe bolsa tal não pode, que a pessoa já sabe que ela não tem como receber realmente. Só para entender como é que funcionaria isso. Então, as bolsas elas são pagas pela Fundação Coptec. E aí talvez o que eu te pedia era que eu pedia para todo mundo, de uma forma geral, para quem tem esse tipo de restrição, que já recebe alguma bolsa, a gente vai colocar um campo no questionário para poder dar ver como é que é a melhor forma da gente poder fazer esse tipo de pagamento, sem prejudicar a outra bolsa. Beleza. Respondendo essa pergunta, ô Tamires? Não, responde sim. É só chatice de burocracia mesmo que eu queria saber, mas valeu. Beleza. Mais algum comentário? Ou o Samir pode falar? Beleza. Samir, fica à vontade. Beleza. Vocês estão me ouvindo, né? Yes. Beleza. Não, então, eu queria só tirar algumas dúvidas, talvez vocês tenham falado e como eu cheguei um pouco atrasado, eu peço desculpas, talvez eu tenha perdido, né? Assim, tem ali os critérios de bolsa, aí a minha primeira dúvida seria, né, a matrícula ativa seria em qualquer universidade, pública ou privada, né? E a minha segunda é a questão da indicação como integrante de uma das equipes apontadas como de interesse público por júri formado em todos os participantes da etapa de prototipação. Né? Se poderiam salientar um pouco mais isso, né? Que eu estou com algumas dúvidas ou não entendi como é que seria isso. Então, a primeira pergunta é sim, qualquer universidade vale. Não precisa ser a Universidade Federal, não precisa ser a Universidade Federal do Rio. Sobre esse quarto item, ele foi um item que a gente pensou para a gente não dar bolsa para ninguém, imagina, de fora do projeto, sacou? Então, assim, a ideia é garantir que quem passasse pela fase do prototipar, e aí a gente tinha um processo de, a fase do prototipar ela terminaria com uma apresentação dessas ideias, e se a gente tivesse mais ideias do que bolsas, ou mais pessoas do que bolsas, a gente garantiria que é preciso, a gente formaria um júri para avaliar quais são os projetos que eram de interesse público. É simplesmente para garantir que essa fase. Mas como a gente está nesse ponto agora, que a gente tem quase o número de participantes e o número de bolsas, esse item, todo mundo passaria por esse item. Entendeu? Então, todo mundo seria apto a receber por causa desse item, na verdade. Os outros itens também teriam que ver. Mas, nesse caso, não precisaria se preocupar. Nesse item 4. Beleza. Obrigado aí, Matheus. Show. Eu queria checar com o Oswaldo se ficou tranquilo a explicação em relação aos outros. A minha live caiu quando vocês estavam falando, mas eu compreendi, sim, boa parte. Mas ainda ficou uma dúvida, por exemplo, para desenvolvimento de software, saber se existe uma equipe do Ubuntu que vai auxiliar nisso, ou a gente vai ter que, com essa bolsa, ter que
desenvolver. Porque hardware a gente sabe o que se compra da China, uma placa Arduino, um Raspberry, qualquer coisa. Mas o desenvolvimento do software é algo que não costuma ser barato quando a gente fala de desenvolvimento com tecnologia, né? Tipo, a mão de obra mais barata aí, amiga, que a gente consegue hoje no mercado é R$ 20 a hora, R$ 15 a hora. Para desenvolvimento, que eu digo back-end. O Ramírez aí é o maior programador do Velho Oeste, né? Então, Osvaldo, a gente estava em contato com o pessoal também de algumas comunidades de programação, justamente para tentar resolver essa dificuldade. Caso a gente precise, se for, dependendo da magnitude do software que você estiver querendo fazer, a gente vai entrar em contato com o pessoal do Perifacode, por exemplo, Tecnogueto também, que está com a gente, para poder auxiliar nesse processo. Não sei se você conhece essas comunidades, você conhece? Perifacode, a Tecnogueto? Não, por isso que eu estava na dúvida, assim, de entender isso. Eu não sabia que tinha essas parcerias. Tem, não, inclusive são as pessoas que a gente pode convidar para a questão da mentoria que a Joana comentou. Então, aí a gente pode conectar você com alguém que já saiba um pouco mais para poder te auxiliar para você construir, ou realmente ajudar no processo de construção de fato. O que for mais possível, né? O que eu conseguir realizar. E o Léo queria fazer um comentário, já tinha falado no chat. Léo, se quiser abrir o microfone, pode ficar à vontade. Oi, gente, boa noite. É que ainda não ficou muito claro, assim, na minha cabeça, é que é um projeto da COP, financiado pela ONU, e aí com parceria com a prefeitura, e aí eu queria que escurecessem mais isso. Em relação às nossas parcerias, não sei se vocês vão fazer uma reunião falando das parcerias, né? Quem são os nossos parceiros, ou se vocês têm uma lista para disponibilizar para a gente, eu acho que seria interessante. E é só isso. Show, Léo. Então, vamos lá, explicar toda a estrutura que está por trás do Ubuntu Lab. Os recursos são do PNUD, então o dinheiro vem do PNUD. Ele é distribuído via Secretaria Nacional de Promoção da Igualdade Racial, CNPR, SNPIR, num projeto BRA 03, você pode pesquisar sobre promoção da igualdade racial. Esse projeto ele é uma licitação pública e a gente concorreu via Coptec, que é a Fundação de Amparo a Pesquisas, uma das fundações de amparo à pesquisa da UFRJ, que funciona próximo à COP, mas ela não é necessariamente ligada à COP. Eu sou responsável, sou o técnico responsável pelo projeto e sou professor do Programa de Engenharia de Transportes da COP. A prefeitura, esse projeto esse SNPIR é como se fosse um SUS da igualdade racial. Então, ele serve como uma plataforma de suporte a projetos. E ele serve como capacitação para órgãos públicos. Então, essa chamada é como se fosse para experimentos que ensinem prefeituras e governos a agir pela igualdade racial. E a gente propôs, e a prefeitura do Rio aceitou a ser o ente observador, ou seja, o objetivo é que eles aprendam com essa iniciativa. Ficou mais escurecido? Sanou suas dúvidas? Show. Com relação aos parceiros, eu acho que
Está só aumentando esse tamanho. Então, a gente vai produzir esse formulário, onde seria interessante, depois, acho que é depois do visionar, seria interessante a gente ter isso, onde vocês coloquem todos os elementos que vocês considerem necessários. E a gente vai ativar a nossa rede e tentar suprir essas necessidades e dar apoio para que algumas pessoas venham, principalmente durante a fase do escalar, que é uma fase mais longa. Então, assim, isso pode parecer um pouco que a gente está correndo bastante agora nesses meses de julho e agosto, porque a gente quer deixar muito tempo, 3 meses, para vocês terem espaço para desenvolverem as coisas. Sentarem, pensar, escrever, programar, quem tiver que programar, conversar com quem tiver que conversar, fazer os mock-ups para quem for fazer os mock-ups, fazer pesquisa de mercado. Então, durante esses 3 meses, setembro, outubro, novembro, vocês vão ter, não vai ter essas sessões, essas que a gente tem, ou vão ter muito menos sessões dessas de terça-feira, e vão ter sessões muito mais direcionadas ao projeto de vocês. Então, depois do visionário, a gente vai enviar esse formulário. Esse formulário vai ter a solicitação das bolsas, e a gente vai pedir também que vocês identifiquem alguns elementos que consideram importantes em relação a recursos de mentoria, ou seja, pessoas que poderiam vir ensinar coisas, e recursos técnicos e tecnológicos. Ficou mais transparente? Show. Há uma pergunta sobre mock-ups, que eu também não sei. Eu peço imensa desculpa toda vez que falo alguma palavra. Assim, eu vou colocar um jarro aqui, colocar uma moeda de R$1 toda vez que falar alguma coisa, um estrangeirismo. Mock-ups são como se fosse um desenho preliminar do seu produto. Ou seja, imagina o seguinte, eu fazia um bocado isso quando estava nesse processo de aceleração. Você não precisa ter seu projeto todo desenvolvido para poder chegar e validar com alguma pessoa, com algum potencial usuário. Você pode mostrar alguns desenhos, assim, basicamente, esse aqui é a interface do meu aplicativo. Se você clicar aqui, aí eu te mostro aqui uma outra página, um outro desenho, e fala assim, mudou para essa página, o que você vai fazer? E aí clica, e vou te mostrando. E mockups é uma forma fácil e barata, que você não precisa desenvolver tudo até o final para validar o seu projeto. Porque se você tiver que desenvolver tudo até o final e descobrir que tem um erro logo no início, você gastou um dinheirão para desenvolver uma coisa até o final, e é mais fácil validar e descobrir esse erro com o desenho. Beleza? Todo mundo conseguiu ficar aqui agora com as paradas, tudinho aqui dos recursos, da transparência? Samir tinha levantado a mão de novo. Acho que está levantado ainda, ou só ficou levantado. Você quer falar de novo, Samir? Samir? Acho que não, ele só ficou não foi para baixo. Beleza. Então vamos prosseguir. Então, pessoal, como eu falei no começo, a gente preparou essa sessão de hoje, um momento de escuta, o nosso retorno. E o Lars mandou por e-mail 2 perguntas para vocês, para facilitar agora no momento, né? Caso alguma questão vocês tenham em mente, mas não lembrem no momento, já prepararem anteriormente. E aí a primeira pergunta é essa aqui. O que te deixou... Espera aí, calma aí. Erro técnico. A primeira pergunta, na verdade, é essa. O que no projeto tem sido mais desafiador para você e para o seu Acungir? E aí, essa é a pergunta. Eu peço para que quem quiser falar
levanta a mão, mesmo esquema, ou pode mandar emoji, o que conseguir fazer, o que conseguir se manifestar. E pode escrever no chat também. A ideia é que a gente faça essa troca de forma pública para os outros acutistas também escutarem você. E meio que a gente tentar trazer essa experiência mais próxima do que seria caso a gente estivesse presencialmente lá no FRJ. A Paloma levantou a mãozinha, mas alguém levantou e eu não vi. No caso, só a Paloma por enquanto. Paloma, pode abrir seu microfone, fica à vontade. Ou escrever no chat. Oi, gente. Oi, gente, boa noite. Dá para me ouvir direito? Sim, perfeitamente. Tá. Tem algumas coisas que eu e a Lívia tivemos problema, que o nosso grupo, durante esse processo, durante a construção do projeto em si, de idealizar a persona e mapa de empatia, foi, para mim, não sei se foi para ela, mas ter a dimensão de um projeto, assim, tipo, como eu nunca fiz um projeto, nunca tive essa experiência, então quais são as etapas, o que eu preciso entregar? Estou ultrapassando demais a minha criatividade ou estou sendo criativa de menos? Eu acho que isso foi um problema para mim, assim, de ter a dimensão do que eu estou fazendo. Outra coisa foi que uma integrante saiu do grupo, então estamos só nós duas, e agora, até então, a gente estava conseguindo levar bem, assim, só que agora voltam algumas aulas, então a demanda está um pouco grande para a gente. E para mim, aí já é algo mais pessoal, eu sinto que nessa parte de mentoria, de troca, seria bem enriquecedor que a gente tivesse uma troca como o Ubuntu Lab, assim. Acho que tem muitas pessoas que podem contribuir e a gente podia trocar entre si como um grupo, assim. Eu acho que criar um canal maior entre os grupos, porque eu não faço ideia do que os outros grupos estão fazendo, eu não faço ideia do que eles são. Tem o Padlet, eu acho que é o nome que a gente fez, só que mesmo assim eu ainda me sinto um pouco distanciada, eu não tenho coragem de fazer entrevista com essas pessoas, não sei se eu tenho abertura para isso. Eu acho que é isso, se a Lívia quiser complementar. Você falou só para falar mais disso, que é bem isso mesmo, que a gente teve dificuldade em relação à disponibilidade do tempo, principalmente semana passada, que tiveram assim, várias atividades, a gente queria participar de todas, mas para a gente é difícil. E aí, em relação à visão e o quão aberto isso podia ser, realmente, assim, eu senti que a gente estava falando de várias coisas, estava tentando ser objetivo, eu não sei, eu tive a impressão que isso tinha que ser resolvido de forma muito rápida e que a gente tinha que ter um produto fechado, assim, agora ou para um momento próximo. E a gente conversou realmente com a Joana, que a gente ficou entendendo mais que era um momento posterior, mas eu concordo bastante assim, com a última parte que ela disse, de que a gente vendo o que os outros grupos estão fazendo, assim, obviamente, eu não sei, pode ser que algum grupo já tenha sintetizado o produto, mas eu acredito que ainda seja em fase de desenvolvimento. Então, a gente tem uma ideia, pelo menos, do que os grupos pretendem desenvolver, a gente vai conseguir estar mais ligado a eles, assim, se conectar de uma maneira mais fácil, ver o nome da pessoa e o que ela já fez, qual é o percurso dessa pessoa, né? Eu acho que é isso mesmo. Mas até agora tem tudo dando certo. Maravilha. Muito obrigado, Paloma. Muito obrigado, Lívia. Mais alguém? O Leão escreveu no chat sobre um pouco da experiência dele, sobre a distância, né? E realmente, a distância também está sendo uma parada que a gente não esperava. Então, por isso que talvez seja bom a gente estar vivendo um formato de laboratório agora, porque a gente está meio que podendo errar um pouco. Então,
infelizmente, a pandemia não estava nos planos. Samir, Natasha e Carla. Pode ser nessa ordem, pessoal? Não, acho que a Natasha levantou a mão primeiro, eu não estava olhando. Oi, gente, boa noite. Não sei se vocês estão me ouvindo bem. A internet aqui está dando uma oscilada, mas eu queria compartilhar um pouquinho da nossa experiência, né? No caso que agora o Acongi só sou eu e a Renata apenas, mas eu acho que é isso, não diferencia muito dos desafios dos outros Acongis, essa questão da gente ter que se reunir através da internet e a comunicação também, né? Disponibilidade de tempo, porque a gente está numa pandemia e muita gente acabou tendo que. Algumas pessoas perderam o emprego, né? A gente tem que considerar isso, algumas fontes de renda. Então, a disponibilidade, né, das pessoas normalmente vai sempre pender para questões onde elas possam, né, ganhar ali um sustento. Então, eu acho que um dos desafios era conciliar horários, né? Até porque muita gente também está se adaptando. Eu falo por mim, com essa ferramenta, né, de online, de reuniões online. Enfim, no final do dia, mesmo estando em casa, a gente fica cansado, né? E, assim, eu acho que um dos desafios foi esse, de se alinhar, alinhamento de horários, alinhar a comunicação, mas acabou que um rapaz, ele não pôde ficar justamente por isso, porque ele precisava trabalhar, e o outro rapaz mudou de grupo, e ficamos eu e Renata, e por incrível que pareça, acabou sendo, a gente conseguiu conciliar, porque eu sou graduanda em letras, ela é cientista social, a gente conseguiu conciliar a nossa ideia, né, voltada para a educação, ficou bem encaixado, assim, mas de início, até a gente conseguir se entender como um grupo com ideias, acho que online causa muita divergência, estar online causa muita divergência, né? Até forma como a gente fala, forma como se comunica, às vezes por uma mensagem, você fala uma coisa. Eu sou o tipo de pessoa que gosta de ser direta nas mensagens, por exemplo. Então, às vezes, a pessoa que recebeu a mensagem pode não se sentir confortável, né? Então, acho que o meu maior desafio é sobre a comunicação online. Eu não sei se esse desafio também foi um desafio também para a Renata quanto a isso. Acredito que sim, pois estamos no mesmo grupo, mas eu acho que, falando por mim, dentro do Acongi era mais essa questão mesmo, de como se comunicar online de forma passivo, sem parecer passivo-agressivo ou sem parecer de alguma forma indelicado ou qualquer outra coisa, sabe? Mas a gente está aprendendo, eu pelo menos estou aprendendo. É bom, está sendo bom nesse sentido, né? No sentido do aprendizado, de como. Porque mesmo online a gente também está lidando com pessoas e lidando com um projeto que vai mudar a vida de pessoas. Então, para mim, partiu desse ponto, né, de ter uma responsabilidade em como a gente vai se comportar e como a gente vai falar e se comunicar um com os outros. Esse, para mim, foi o desafio. É isso, gente. Obrigado, Natasha. Muito obrigado. Aí eu botei ali no chat uma lista, né, com as pessoas. E o próximo a falar é o Samir, e depois do Samir a Carla. Samir, pode ficar à vontade. Então, acho que é um grande desafio para todos, né, a questão da comunicação. Acho que a Natasha colocou muito bem essa questão, assim, que acho que a grande maioria está passando. No meu Acongi somos 3, né? Eu, a Isabela e a Milena, né? E aí tende a ter realmente essa dificuldade, a questão de agendar um tempo para poder ter reunião com os 3 e para poder fazer um brainstorm, ver as questões, né? Tem sido dificultoso, até porque as meninas trabalham e parece que além do trabalho também tem
outra tem uma faz curso, né, está fazendo curso pela própria empresa, então fazer isso, e ela tem gerado resultado também, né, mas mesmo assim ainda está uma demanda bem forte, né. A gente tem umas questões que a gente tende a ter uma persona, um público, né, e a gente está tentando problematizar esse público para ver o que a gente pode auxiliar, né, de projeto também. E acho que aí entra no lugar que aí principalmente eu, né, nessa questão da pesquisa, né, como a gente vai poder entrevistar, essa questão da pandemia acontecendo, como a gente vai chegar nesse público, como a gente vai ver as dores, ver essas questões. E aí a gente meio que está ainda nesse debate de conhecer nossa persona, né, entender e ver possibilidades de atendimento, né, para a gente poder dar andamento aos projetos voltados para o território e para esse público, né? Mas realmente aí lembrando a questão do online ajuda e dificulta, né? E a questão da comunicação também, né? Mas acho que é um processo, nós três a gente está aprendendo, nós estamos aprendendo mesmo a lidar com isso, e a gente vai, mesmo colocando uma mensagem aqui, 2 horas depois a gente vai tentando conversar e se achar, acho que a gente tem andado bastante. Obrigado, Samir. Agora, Natasha, quem quiser falar pode continuar levantando a mão. A gente vai montando essa lista. É Carla, acho eu, não é? É Carla. Carla, a próxima. Carla, Boa fala, noite. Oi, boa noite. Oi, a gente estava até em contato, né, com o Ramires, a gente conversou sobre a questão da realocação, né, dos apundis, e eu gostaria de saber se, quando for realocado, né, a partir agora do visionar, se a gente vai precisar fazer novamente as tarefas, né, principalmente o mapa de empatia, que é um ponto de partida, né, para o projeto final, enfim, né, decorrer a partir de agora, porque vai juntar a apundis, né, que podem ser que já tenham feito esses mapas de empatia. Então, eu gostaria de saber se é necessário um reenvio, né, ou se a gente continua do ponto de partida mesmo, né, a partir do visionar. Posso responder, Ramírez? Pode, fica à vontade. Então, Carla, em relação a, por exemplo, eu sugeriria que quando vocês se refizessem, nós vamos criar uma forma de refazer os apundis, nós estamos agora em contato mais direto com vocês, mas eu sugeriria que quando vocês se reorganizarem, que revisitem as ferramentas de novo, mas mais para vocês. Não é uma questão de terem que enviar para nós, é mais para que vocês possam fluir melhor num novo grupo. Porque com a entrada de novas pessoas vai haver outros dons, outras dificuldades, vai haver outras formas de ver o mundo. Então, usem um pouco as ferramentas como vos fizer mais sentido para que o vosso acundi flua, não tanto para nós, tá bom? É a minha sugestão. Desculpa que travou aqui um pouquinho, mas esclareceu bastante. Muito obrigada. Bom, ótimo. Então, vamos passar então o slide. 4 pessoas responderam. Eu vou no final dessas perguntas, eu quero fazer uma proposta para vocês em relação ao que vocês comentaram também agora, né, nas respostas. Vamos lá. A próxima pergunta não seria o oposto, mas um pouco sobre o que vocês ficaram mais entusiasmados com a proposta do programa. Com o que o Ubuntu Lab deixou vocês animados e fez vocês permanecerem aqui. Seria mais ou menos isso. Renata, você está batendo palma ou tá querendo falar? Ih, gente, eu achei que tinha aprendido, mas não aprendi. Não é a palma, é aquele outro de fazer ok. Isso. Ai, mas não, o que você... Agora eu vou identificar o que você mandar para você falar. Pode ficar à vontade. O que me deixou mais entusiasmada
Primeiramente, quando eu vi a proposta no Facebook, lá na FRJ, foi a possibilidade da conexão com outras pessoas com trajetórias parecidas com as minhas. Eu acho que isso não é só meu, acho que todo mundo que está aqui deve passar por isso, de acordo com as nossas trajetórias e as nossas características. Ao longo da vida, a gente se sente muito sozinho, alcançando novos espaços. Então, me conectar com outras pessoas que pensam parecido, talvez venham de territórios muito parecidos com os meus, me deixa mais otimista e com mais energia para continuar e continuar junto, né? Continuar junto com outras pessoas negras. Então, o Ubuntu proporcionar esse encontro que não acontece naturalmente na faculdade, parece que é um local propício ao encontro, mas nem sempre é, não é tão propício ao encontro assim, não é tão fácil a gente se localizar em grupo, não é tão fácil encontrar um coletivo negro para a gente se localizar, então estar junto com vocês me dá um novo gás, eu fico maior feliz, assim, orgulhosa de falar para as pessoas com as quais eu trabalho, ou com as quais eu desenvolvo algum projeto, que eu faço parte de um coletivo de jovens negros que estão trabalhando em novos projetos, então eu me sinto muito encontrada. Eu acho que a identificação com outras pessoas me deixa muito feliz. E a conexão me deixa muito feliz, e o que eu sinto falta, falando um pouco de acordo com o que a colega falou, foi a primeira pessoa que falou, mas eu não lembro o nome dela. Ela falou que sente falta dessa conexão. Eu também sinto bastante. Eu acho que a gente tem que pensar em possibilidades. O Pedal ajudou, mas não foi suficiente. Eu também não me sinto confortável de chegar lá e perguntar para a pessoa. Eu acho que, de repente, algum tipo de dinâmica, que eu acho que até o próprio Zoom proporciona que a gente se encontre, né? Para a gente falar um pouquinho e se comunicar e ver como fazer. Agora, a Natasha e eu estamos em 2 pessoas, então eu sei que vai ter uma proposta no futuro próximo de ajuntamento, né, de novos grupos, mas eu acho que, de repente, a gente poderia pensar nesse ajuntamento, nessa junção de pessoas, não só para formar grupos, mas só para trocar ideias mesmo e compartilhar essas dores e alegrias que a gente tem de estar no ambiente universitário, que não é feito para a gente, né? Que agora que está se abrindo, ainda falta ainda um longo caminho. Então, a gente que vai ser talvez o portador dessa abertura, pode ser um canal. Então, eu acho que eu sinto falta dessa conexão, ainda mais em pandemia, ainda mais em quarentena, dentro de casa. Então, eu acho que a gente conversar entre nós seria muito bom. Obrigado pelo comentário. Muito obrigado pela sua fala, Renata. Vou a Tamires imediatamente falar primeiro, depois a gente comenta mais sobre isso. São ideias boas que estão aparecendo na minha cabeça. Tamires, pode ficar à vontade. Eu tenho uma opinião bem assim, parecida com a Renata, com o pessoal está botando aqui no chat também, de todo mundo concorda. Nani até botou, aí eu acabei lembrando de uma outra questão, porque Nani é do mesmo fundo que eu. E a gente logo no início, quando a gente tentou meio que entender qual que era o rolê de todo mundo, porque até então eu só tinha contato com o Wesley, que era quem estava junto, depois veio Nani, veio Evelyn, e num belo dia a gente simplesmente viu que era uma revolta comum da gente perceber que uma questão que era da formação nossa, que cada um em áreas completamente diferentes estava sendo formado para a manutenção de um sistema que a gente não concorda. Então, daí surgiram várias ideias e tudo mais de como a gente direcionar contra isso, sabe? Então, assim, o que mais me empolgou foi disso, foi de eu ter encontrado pessoas, né, nessa mesma vibe, nesse mesmo pique, da gente conseguir conversar, divergir quando tem que divergir, mas também tá nesse mesmo caminho. Tem uma outra parte também que me empolgou bastante, que talvez, assim, algumas pessoas vão entender, outras não tanto, mas por questão geográfica mesmo. Eu moro em Campo Grande, chegando em Guaratiba, e eu não sou aluna do Fundão. Quando eu tenho que ir no Fundão, eu sento e choro dentro do BRT. É basicamente isso. Porque é muito chão, são 3 horas, 3 horas e meia, 4 horas. O Samir mora em Santa Cruz. Então, tipo, ele sabe o quanto que é longe para chegar. Então, quando vem uma proposta online, a gente agradece. Por mais que às vezes seja meio ruim, em várias situações, porque às vezes a internet não tá boa, ou a gente está dentro de casa e a gente tem que fazer outras coisas. Pessoas do nosso afundi, eu sou uma que às vezes eu tenho que também sair para trabalhar, às vezes. Tem pessoas que trabalham de forma fixa mesmo fora, mesmo no meio dessa pandemia. Mas tá longe, tá online é meio difícil.
Mas para gente que mora muito, 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 muito longe, como eu já ouvi o extremo Zona Oeste, tá online é bom, porque evita um gasto financeiro, obviamente, mas também evita essa questão de tempo, evita um desgaste, porque às vezes a gente não consegue se dedicar a um projeto que a gente quer muito e que é de muito interesse por conta disso, é muito distante. Então, a internet acabou aproximando pra gente. O Tamir tá respondendo aqui, eu tô vendo que ele tá compartilhando do meu sentimento, porque isso acaba ajudando, sabe? Eu tô numa situação com 1000 e outros projetos ao mesmo tempo, mas eu acabei tendo gás por toda essa questão. Tipo, eu tô conseguindo me aproximar online, eu tenho uma condição com pessoas que estão ali no mesmo pique que eu e tá querendo discutir, resolver as coisas. A gente entra na reunião, as pessoas também estão indo nessa mesma direção e isso acaba empolgando até mais do que o panfleto lá de divulgação de, olha, temos um projeto aqui. Essa entrada também acho que funcionou bem para mim e para algumas pessoas. Perfeita, perfeita. Tô com vocês aí nesse lance da distância. Morar na Baixada também não é perto do Rio, não. Agora, a Lucy tinha levantado a mão antes, só que virou a pergunta, mas Lucy, se quiser falar, pode ficar à vontade. O microfone é seu. E depois a Natasha. Tava quietinha pra caramba aqui, eu falo mesmo, né? Hoje decidi falar. Então, gente, boa noite pra todo mundo. O que me deixou mais entusiasmada foi o que a Renata falou, né? Essa questão da gente se identificar com as pessoas, né? E a gente entender que são poucos os momentos que as pessoas que a gente tem identificação, né? Que a gente entende que tem a ver com a gente, tá dentro de um projeto numa universidade. E isso foi o que me deixou mais entusiasmada. E isso é o que me mantém também no projeto de uma forma que, assim, para mim é uma alegria. Toda vez que tem reunião, eu saio correndo, eu pego o telefone, eu vou, vejo e tal. E, assim, é de grande entusiasmo para mim, sabe? Eu não tenho visto outros projetos, assim. E eu acho que vale a pena. As meninas que falaram que tá com dificuldade de falar com outras moças, podem falar com a gente. Conheci várias outras pessoas aqui nesse projeto, outras moças, entendeu? E isso para mim tá sendo muito bom, porque eu tô conhecendo várias histórias bacanas. Acho que vale a pena chamar para conversar, entendeu? Que tá todo mundo... Eu sei que tem gente que fica com vergonha, outro não, mas a gente tá todo mundo aberto. Pode chamar para conversar, que pelo menos para mim, que eu quero ser amigo de todo mundo. Beijo, gente. Perfeita. Natasha, pode ficar à vontade. Então, gente, eu queria agradecer, né, a vocês que estão à frente desse projeto e estão formulando, né, essas dinâmicas e sendo atenciosos conosco, que estamos aproveitando disso, né, e agregando. O que me deixou entusiasmada é exatamente isso, de estar dentro de um projeto com pessoas pretas. E pelo que eu vi lá no Padlet, sei lá, tem muitas pessoas, né? A maioria, né? Todo mundo, acho que a maioria, todo mundo, não sei, graduando. Então, ver pessoas negras dentro da graduação, né? Ocupando esses espaços que, se a gente for há 2 décadas atrás, não era um espaço, na verdade, completamente hostil, né, para pessoas negras, e a gente fala de 2 décadas, é um tempo muito pouco e é muito real. Então, tá dentro de um projeto com pessoas negras capacitadas, né, para melhorar a qualidade de vida da população negra e periférica, para mim, é realmente um grande incentivo e gera esse entusiasmo. Então, eu só tenho a agradecer. Obrigado, Natasha.
Pessoal, a gente não se alongar muito, obrigado pelos comentários. Antes da gente passar para o próximo slide, eu queria fazer uma proposta para vocês. E eu peço que vocês respondam no chat, já que muita gente falou sobre querer conhecer os outros Acungis. A gente pode fazer um dia para fazer dias diferentes, né, para caber todo mundo. E aí a gente pega três Acungis para se apresentarem e apresentarem seus propósitos, seus projetos, se já tiverem projetos prontos, ou só simplesmente para falarem sobre onde estão, em que reflexões estão tendo, sobre o que estão pensando. E a gente faz esse espaço durante a semana. O que vocês acham? Pegar um dia, marcar um horário direitinho com vocês. Aí quem se voluntariar pega a palavra e fala sobre o seu propósito, seu contrato social, como é que está o andamento. A gente pode fazer isso? Vocês acham que vai funcionar? Beleza. Beleza. Show. Então, e outra coisa sobre conversar, a gente não falou isso, mas desde a primeira sessão, da segunda sessão, a gente fica com a sala aberta e fica conversando com as pessoas que ficam na sala. Então, a gente acabou conhecendo algumas pessoas que estão aqui hoje também com a gente desse jeito. Então, quem quiser, na sessão de quinta-feira, geralmente a gente faz isso. A gente termina a sessão e fica online para bater um papo com o pessoal. E é isso. Eu vou passar agora para o próximo slide. E agora eu vou passar a palavra para o Lawrence, que vai trazer uma informação importante para vocês. Lawrence, fica à vontade. Oi, galerinha. A gente sabe que em tempos de pandemia, a nossa cabeça fica bastante, enfim, confusa, nossos medos ficam bem aflorados, nossos traumas, enfim. Nós, pessoas negras, nós sabemos que nossos corpos são traçados, infelizmente, por muitas dores e traumas desde a nossa infância, né? Então, sendo assim, e por a gente também estar no meio de uma pandemia, nós da equipe do Ubuntu Lab resolvemos indicar para vocês 2 projetos. Um deles é o Terapretas e o outro é a Ione das Pretas. O Terapretas, ele é um projeto formado por uma psicóloga e uma psicanalista negra, que é a Aline, né? E eles oferecem tratamento e cursos através da espiritualidade, da psicanálise e de terapias naturais. Por conta do coronavírus, dessa pandemia do Covid-19, o salão, não seria salão, né? O espaço, perdão, que elas atendem mulheres negras e homens negros está fechado nesse momento, mas quando vocês clicam em cima do nome aqui nessa apresentação, automaticamente direciona para a página do Facebook deles, que vocês podem entrar em contato, saber sobre encontros online. E também tem o Ione das Pretas, né? Ione, que representa o órgão sexual feminino. E eles acreditam que o órgão sexual feminino é o templo sagrado. E eles, no caso elas, né? Porque é formado por mulheres negras, elas acreditam no fortalecimento para mulheres negras e também tem várias atividades e vários encontros moldados à espiritualidade, a corpo. E é isso, a gente indica para vocês esses 2 projetos incríveis que abordam a saúde física, mental, corporal de pessoas negras no geral. Basicamente isso. Como o Ramires falou, nós estamos aqui presentes. Qualquer dúvida, vocês podem conversar com a gente, trazer questões para a gente, tanto por e-mail, tanto no Discord. E é isso, nós achamos importante trazer isso para vocês. Obrigado, Lawrence. Vou até adicionar depois aí. Tem um grupo no Facebook também chamado Afroterapeutas, e é para você buscar pessoas que atendem psicólogos, psicoterapeutas, enfim. E aí você consegue botar lá um pedido e quem tiver disponível para te atender vai te responder na publicação. Não sei se vocês conhecem também esse grupo. Também é importante nesse momento de dificuldade que a gente está passando.
Vou passar aqui o slide para a gente finalizar e dar o pontapé inicial para a próxima etapa. Então, só para a gente deixar informado todo mundo, essa quinta-feira, vamos fazer então esse primeiro momento para a partilha dos Acundis. Então, vou mandar para vocês aí, o Laurence vai me ajudar nisso. A gente vai preparar direitinho com a Joana como é que a gente vai organizar esse dia, e quinta-feira a gente faz esse primeiro encontro, esse primeiro momento para vocês trazerem o que vocês estão fazendo, como é que vocês estão, o que vocês estão pensando em fazer, e a gente começa a ter já essa troca entre os Acundis. E, Joana, pode ficar à vontade agora, pode falar um pouco sobre o Visionar. Eu queria trazer uma dinâmica muito rápida, que é uma das coisas que no online tem tornado um pouquinho mais difícil, não podermos brincar um pouco. Às vezes há coisas que presencialmente tem muito... É diferente, mas eu gostava de vos propor uma dinâmica. Eu não vos vejo muito... Muitos de vocês têm as câmaras fechadas, mas eu vou exemplificar aqui, esperando que vocês vão fazer. E isto é porque vai exemplificar um pouco como é que eu vejo o visionar. Então eu vou-vos pedir, deixa-me ver se eu ponho aqui o computador em cima. Vem lá. Vou-vos pedir que imaginem que têm um relógio no teto e que apontem o vosso dedo para lá, como se estivesse nas 12 horas, e que comecem a rodar o vosso dedo para o lado direito, como se estivessem no sentido dos ponteiros do relógio. Assim. E que devagarinho, bem devagar, vocês vão sempre rodando o dedo para o lado direito. Vocês vão pondo o vosso dedo para baixo, assim, sempre com a mira de que tem o relógio lá em cima. E olhando para a ponta do dedo, não percam o dedo de vista, sempre a rodar para o lado esquerdo, não, direito. Aí vocês continuam, sempre a olhar para a ponta do dedo e vêm cá para baixo. Vocês veem o que é que acontece? Tem que olhar para a ponta do dedo. E agora continuem para lá para baixo. Para que lado é que o vosso dedo está rodando agora? Sentido horário ou anti-horário? Alguém quer responder? O meu foi pro... Sei lá para que lado foi. Fiquei confuso agora. Alguém reparou em alguma coisa? Ficou... Ficou ao contrário. Ficou anti-horário. Isso. Ficou ao contrário. Então, o visionar, ele vai trazer isso, assim. Mantendo o fluxo, mudou de lado, boa. Mantendo o fluxo sempre, né? Nós estamos num fluxo, estamos numa viagem. Não estamos fazendo, se calhar, coisas muito diferentes, mas vamos mudar de perspectiva, vamos mudar de olhar. E o visionar vamos trazer algumas ferramentas para mudar esse olhar e acreditar que os nossos projetos são realmente possíveis. E eu só tenho... em vez de trazer os nomes das ferramentas, que eu acho que vocês vão delirar, eu espero que sim, são muito legais. Tem uma que é a pergunta criativa, tem outra que é o que é que a sua mãe faria. Isso é maneiro. Tem outra que nós vamos ter que arranjar uma boa palavra em português, que é mudar de contexto, ainda não sei bem qual é que será a melhor tradução. Mas tem ferramentas que vão ser muito, muito interessantes para o vosso projeto e para a vida. E com este olhar de
como podemos mudar, às vezes, só a perspectiva e ver outras coisas. Que é isso que é o visionar. E vou-vos só pedir que de hoje até uma semana, que vamos começar para a semana, possam olhar um pouquinho mais para essa questão do beneficiário dos vossos projetos. Quem é o beneficiário ou quem são os beneficiários, pode ser mais do que um, e que necessidades é que eles têm. Se conseguirem, eu sei que é realmente difícil o online, não estamos conseguindo contactar muito com as pessoas, mas se conseguirem entrar em contacto com os participantes daqui, do Ubuntu Lab, pelo Discord, enfim, façam um movimento perigoso, no sentido de é desconfortável, mas se calhar vai dar certo, a pessoa é receptiva, e falem com outras pessoas e tentem descobrir outras coisas novas para o vosso projeto e descobrir essencialmente quais são as necessidades desse beneficiário que vocês querem servir, porque isso vai ser muito útil para a pergunta criativa que vem na próxima semana. E eu não quero estragar as surpresas, então para mim acho que está bom assim de eu visionar. Tá joia. Joana, obrigado. Cris, você quer comentar alguma coisa? Laurence, quer falar alguma coisa? Matheus? Não, só que eu fiquei feliz mesmo de ver o feedback aí da galera que tá curtindo mesmo e que tá realmente engajada aí. Isso dá uma força. Foi emocionante. Saíram lágrimas de meus olhos. Ainda bem que minha câmera é ruim e ninguém viu. Pessoal, muito obrigado. Agradeço de verdade todos os comentários. Foram muito importantes. Obrigado pela coragem de se posicionarem também sobre os desafios. Quem não se sentiu confortável para falar aqui, quiser comentar também, quiser mandar uma mensagem, minha caixa de entrada está aberta no Discord. E por e-mail também, podem mandar. E vamos se comunicar. Quinta-feira a gente vai ter um encontro para vocês se apresentarem. Então, se vocês quiserem, alguém já tiver com vontade de falar na quinta-feira, entre em contato com a gente lá no Discord, pode escrever lá. E a gente já vai entrar em contato para poder organizar o horário direitinho com vocês. Beleza? Matheus, quer falar? Abre o microfone aí. Eu só tenho a agradecer. Fiquei muito feliz com todo o retorno que foi dado. A gente faz isso com todo carinho. Não necessariamente ninguém aqui é perfeito, mas a gente agradece cada retorno, cada resposta que foi dada. E com certeza vai trabalhar para fazer isso melhor, cada dia melhor, cada semana melhor. Obrigado. Como diz o Ramírez, se é utopia é para fazer todo dia, né, Ramírez? Isso aí quem fala é um amigo punk, então se forem maluco que nem nós, você pode acreditar nisso aí. Mas se é uma utopia, a gente tenta fazer todo dia. Ana, beleza. A internet às vezes não contribui, né? Enquanto tem uma galera que curtiu muito ser online, e eu também estou nessa galera, porque morar na Baixada e ir para o Rio é complicado, também tem a dificuldade da internet. A gente ainda não está num país das melhores condições de conexão. Pessoal, muito obrigado pela presença de vocês. E até quinta-feira. É isso. Podem ganhar o caminho de casa. Até a próxima semana, deve ter quinta. Bruno, eu vou te mandar o link aqui do servidor para você. Peraí, não sai não. Vou mandar o link do servidor para o Bruno entrar. Até quinta, pessoal. Tchau, Fabíola. Tchau. Tchau, a Renata já saiu, a Samir já saiu. Oi, Cris. Tchau, gente. Tchau, Fabíola. Tchau. Fiz uma moldura. Que é isso? É isso?
É isso que tu tava fazendo um dia desse aí? Que tava na chamada fazendo um desenho? É esse bagulho aí? Na verdade, para de partilhar essa tela aí, Ramiro. Na verdade, é porque eu tenho um papel amarelo e eu adoro ouvir as pessoas. Adoro ouvir as pessoas e desenhar. E aí eu reparei que ficou uma moldura. Caraca. Eu posso dar Ficou mesmo, olha lá. minhas próximas sessões do Tá bonito demais. Tirei um print aqui, vou mandar lá no grupo, peraí. Olha, ô Bruno, peraí, eu tô fazendo aqui o convite para você. Aqui, Bruno, você consegue entrar no servidor por esse link. Você tá no servidor já? Beleza. Então entra lá, e aí tu vai ter acesso ao nosso servidor. Lá a gente se comunica, lá a gente fala sobre o... Aí, ficou maneiro. Lá a gente avisa sobre os encontros e você pode acessar a gente por lá também. Se você olhar do lado direito, tá lá, gente. Tem o artesão cibernético, que sou eu. O auxiliar, que é o Matheus, a tecideira. Show. Beleza? Entra lá que a gente vai trocando ideia. Valeu, Bruno. Posso parar a gravação agora, né? Pode. Eu dei uma de soberana aqui.